Tempo de decisão. Nós estamos vivendo os dias finais da história desse mundo. A Bíblia tem reiteradas vezes advertido sobre o mundo em que nós vivemos. No passado, Deus advertiu aos antediluvianos através de Noé. Deus advertiu Sodoma e Gomorra, principalmente a cidade de Gomorra, através do anjo, quando levou a mensagem para Ló e sua família. Deus também advertiu o mundo através do segundo advento de Cristo. Deus usou os profetas, Deus usou os discípulos, Deus tem usado diversas formas para advertir esse mundo que o tempo está chegando ao fim e que Jesus ele vai voltar com poder e grande glória e que nós precisamos nos preparar. Nós temos um evangelho que não é um evangelho novo. Nós temos as 3 mensagens angélicas para preparar, para ensinar as pessoas que Jesus está perto de voltar. E o advento de Jesus, ele vem para salvar as pessoas. Ele vem para resgatar os seus filhos desse mundo de pecado. Mas, meu querido amigo, minha querida amiga, quando Jesus voltar com poder e grande glória, infelizmente, aqueles que não aceitarem, aqueles que não estiverem preparados, vão para o tormento, vão para a morte eterna. E Deus não quer isso de mim e de você. Eu convido você, neste momento, a participarmos da lição, a ouvirmos a lição, a estudarmos a lição, porque é tempo de nos preparar. E para estudar essa lição, eu convidei o nosso querido pastor Sanderson, que está pastoreando lá na cidade de Mossoró, no nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Tenho certeza que será uma bênção. Vem comigo no estudo da lição. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria você estar aqui no nosso canal participando. Compartilhe o canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre. Sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde, tudo, enfim, Deus quer te abençoar. E nunca se esqueça, cega-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, como colocado antes, hoje nós temos mais uma vez o prazer de termos a participação do pastor Sanderson. Pastor Sanderson é pastor ali naquela cidade linda, bonita e maravilhosa, cidade de Mossoró, lá no estado do Rio Grande do Norte, um estado lindo, bonito e extraordinário. Pastor Sanderson, seja bem-vindo, feliz sábado. Como é que andam as coisas aí no Rio Grande do Norte? Estão mais calmas, estão mais serenas, estão mais tranquilas? Seja bem-vindo. Feliz sábado, doutor Matusalém. Feliz sábado a todos os irmãos e amigos em Cristo que nos acompanham. Uma satisfação poder estar com vocês mais uma vez nesse estudo da lição. E com a graça de Deus, sim, as coisas estão mais tranquilas aqui no Rio Grande do Norte, né? E assim esperamos que continue. Exato. Pastor, hoje um tema, né? Esse trimestre está focando o estudo nas 3 mensagens angélicas do livro do Apocalipse, o foco em Apocalipse 14, a partir do verso 6 até o verso 14, né? Mas o estudo de hoje, ele trata sobre o tempo de decisão, né? A lição de número 2. E o texto ali áureo da lição se encontra em Apocalipse 14, versículo 14 e versículo 15, que diz: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que está sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice, comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que o campo da terra já amadureceram. Pastor, que texto poderoso, né? E o título da lição é Tempo de Decisão. Esse texto nos chama a atenção para a decisão que nós precisamos tomar diante do cenário que aponta os últimos dias da história desse mundo e a brevidade da volta de Jesus e o contexto do qual se insere a mensagem a mensagem angélica dos 3 anjos encontrada aí no capítulo 14. Com base em tudo isso, pastor, quais seriam os tópicos que nós poderíamos dizer que são relevantes nessa lição desta semana? Bom, essa é uma lição muito profunda, né? E às vezes eu confesso que desde a infância nessa igreja, né, tive o privilégio de nascer numa família cristã adventista do 7º dia,
essa imagem de Jesus como uma foice, né, ela me impactava sempre com um sentido assim de medo, de falar, nós temos que temer a Deus porque ele vem como uma foice para poder fazer a justiça. Mas essa lição, ela nos mostra que, ao contrário, nós não devemos ter medo, e que a foice, ela é um símbolo de colheita, né? E a lição dessa semana, ela fala das duas colheitas que haverão, a dos grãos dourados, a qual devem pertencer os filhos de Deus, e a das uvas, né, que serão ajuntadas ali para serem incineradas, que é uma representação, né, aqui daqueles que não quiseram ter parte, né, no lago da vida. Então, essa lição, ela mostra que nós temos que realmente decidir em qual das duas colheitas nós vamos querer participar, né? Nós somos frutos, né? E qual das duas colheitas nós vamos querer participar? Vamos querer ser uvas para serem incineradas ou grãos dourados para herdar o reino do céu? Esse é o tempo de decisão que Deus está nos dando para escolhermos. Exato. E o primeiro tópico da lição, pastor, fala sobre escolhas eternas. Em Apocalipse 24, versículo 14, diz: "E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim." Apocalipse capítulo 14, verso 6 diz: "E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo." Pastor, com base nesses textos, né, que nós apresentamos, que promessa Jesus fez aos seus discípulos sobre o evangelho, né, pouco antes do seu retorno? O que é que aconteceria com o evangelho pouco antes do retorno de Jesus, pastor, com base nesses textos? O evangelho, ele seria pregado, assim como foi ali, né, no Pentecostes, na época dos apóstolos, logo após a subida de Jesus para o céu, voltando ao céu, né, entronizado em glória, o evangelho iria se espalhar por toda a terra. E essa mensagem de Mateus 24, 14 com Apocalipse 14, 6, elas estão aqui em congruência, né? Você vê que em Mateus 24, 14, tem aqui a promessa de que o evangelho seria pregado a toda a tribo, a toda a língua, a toda a nação, a todos, para que o fim viesse. E Apocalipse 14, 6 nos mostra aqui um anjo voando também para proclamar aos que habitam na terra toda a nação, tribo, língua e povo. Ou seja, ambos os textos aqui nos falam que esse evangelho vai se espalhar e todos vão ter oportunidade de decidir. Amém, né? Louvado seja Deus. E com base nisso aí, né, na questão da pregação do evangelho, Paulo ele diz, né, que sobre nós importa essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho, né? Então, sobre nós temos uma obrigação, um dever de pregar, porque a pregação é as boas novas da salvação, né, para quem, de fato, não conhece esse evangelho, que não é novo, é eterno. E no segundo tópico da lição, fala sobre a volta do Filho do Homem. Em Apocalipse 14, verso 14, diz: "Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada." Aí voltamos de novo à foice que o senhor disse inicialmente. Meu avô, pastor, com base nesse texto, ele pregava com a foice na mão. É uma Bíblia numa mão e uma foice na outra, literalmente, né? E aí, daquele que não aceitasse o evangelho, ele queria, né, fazer justiça com as próprias mãos. Ele achava que a justiça vinha dele, né? As pessoas, às vezes, são ignorantes com relação ao evangelho. Portanto, que título é usado para descrever Jesus em seu retorno à terra? Porque João usou esse título para Jesus, né? Ele dá aqui um título para Jesus: "Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem branca, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro." E aí, pastor? Só voltando um pouquinho, o senhor mencionou sobre seu avô, tem muitas pessoas hoje, né, que acham que essa separação, aqui um outro texto, né, abrindo uma janela, sobre o joio e o trigo é algo que nós vamos fazer. E, na verdade, não. Quem separa o joio do trigo é somente o próprio Deus, é quem tem o poder de separar o joio do trigo. É só ele que tem a foice, ou seja, nós não temos a foice, né, mas ele faz essa separação. E falando aqui dessa parte de segunda-feira, né, esse título, Filho do Homem, é utilizado aqui por João, e ele também é mencionado
lá no livro de Daniel. Né? É uma forma que Deus ele utiliza, né? Aqui a lição ela nos fala que o próprio Jesus se refere como filho do homem a si mesmo por 82 vezes nos evangelhos. Né? Era um dos seus títulos favoritos. É uma expressão que ele utilizava para se identificar conosco, os seres humanos, afinal ele se fez, né, um de nós aqui, esteve conosco durante 33 anos da sua vida como ser humano. Então é um título que ele utilizava para poder se identificar conosco, seres humanos. Beleza, pastor. Coisa maravilhosa, né? Bom, o que aprendemos dos seguintes versos em Mateus sobre o Filho do Homem? O que é que significa, né? A expressão Filho do Homem, ela é encontrada 82 vezes nos evangelhos, né? Por exemplo, em Mateus 16, 27 diz, porque o Filho do Homem há de vir na sua glória com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em Mateus, no capítulo 24, verso 27, 30, diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E em Mateus 25, 31, 32, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Pastor, o que aprendemos dos seguintes versos sobre Jesus, o Filho do Homem, né? O que é que isso significa? O primeiro ponto, né, nós temos que reconhecer que essa expressão Filho do Homem quer dizer que ele é o nosso Salvador e que ele quer realmente se identificar conosco. Mas aqui tem alguns pontos que a lição frisa, né? Jesus, o Filho do Homem, ele está vindo em glória com seus anjos. Isso daqui, nós temos que estar cientes. Eu me lembro de uma pregação do pastor Valdeci Lima, né? Ele dizia assim que se nós estamos prontos para a volta de Jesus, é uma boa notícia, porque ele vai voltar. Mas se nós não estamos prontos, é uma má notícia, porque de qualquer jeito ele vai voltar. Ou seja, estando nós prontos ou não para a volta de Jesus, ele vai voltar. Né? É algo que isso é inegociável, não é uma promessa condicional. O retorno dele é iminente, está realmente bem perto de acontecer. E essa lição, esses textos aqui de Mateus 16, 24 e 25, nos fala que ele vai separar, né, aqui as ovelhas dos cabritos, o que será basicamente um ato de juízo. E também nos confirma que o destino das nações e de toda a humanidade será decidido para a eternidade, ou seja, é algo que não será apenas para um ano ou para dois. Às vezes nós tomamos decisões, né, na nossa vida que vão afetar os próximos anos da nossa existência, ou às vezes da vida toda, mas aqui, né, Deus ele está nos conclamando a sermos fiéis nas pequenas coisas. A lição, ela frisa essa semana, uma frase que eu achei muito forte aqui, doutor Montanelli, ela diz assim, aqui, até voltando um pouquinho na parte de domingo, ela diz assim, é pouco provável que alguém que faça escolhas erradas constantemente em sua vida agora, de repente, na crise final, fique do lado de Jesus, especialmente quando as forças de todo mundo maligno estarão contra ele. Hoje e todos os dias devemos escolher ser fiéis a Cristo e a sua lei. Ou seja, né, Deus está nos chamando hoje a escolhermos ficar ao seu lado. Beleza, pastor. E aí agora, na terça-feira, entra no aspecto do juízo final, né? E ali a gente tem um foco, né, voltando ao aspecto do Filho do Homem, também é mencionado à luz do juízo em Daniel 7. Daniel 7, 9, 10, 13, 14, ele diz, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante deles. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele.
Foi-lhe dado o domínio, glória, o reino para os povos, as nações, povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, e não passará o seu reino, e jamais será destruído. Pastor, aqui é a cena do juízo. Por que Daniel chamou Jesus do Filho do Homem? Em uma conexão tão séria quanto a questão do juízo, tendo em vista que já estudamos, porque deve ser reconfortante saber que o Filho do Homem tem um papel central no juízo, né? Então, por que é que é tão enfatizado no Novo Testamento? Aqui, Daniel, também no Novo Testamento, Jesus, o Filho do Homem, como uma figura central nesse juízo, né? Nesse juízo final, né? Que envolve a nossa salvação e envolve a nossa perdição. Porque ele, juntamente com o Pai, fazem aí os personagens principais, né? Deus é o personagem principal do grande conflito. E foi justamente, né, aqui o agente que modelou o ser humano na criação, ali no Éden, foi quem fez aqui a Terra, claro que a Trindade presente ali, mas ele era o agente da criação, e ele foi quem morreu na cruz por nós, né? Então, ele, o Filho do Homem, ele se tornou como um de nós, ele conhece as nossas tentações, as nossas lutas, e ele estará presente no juízo. É importante nós estarmos cientes disso, porque às vezes a gente pensa, puxa vida, de que maneira que eu serei julgado por Deus? Mas nós temos que estar cientes de que quem vai nos julgar é alguém que já passou pelo que nós passamos, que entende a nossa dor, que entende a nossa luta e que conhece, né, os passos que nós trilhamos a cada dia. Massa, muito bom, pastor. E agora, né, a gente entra na coroa do vencedor, né? Ali em Apocalipse 14, verso 14, que é o texto, né, que traz a reflexão sobre o estudo da lição, né? Ele fala sobre a coroa, e a coroa, né, ela significa vitória. Em Apocalipse 14, 15 diz, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. E em Mateus capítulo 4, aliás, Marcos capítulo 4, verso 26 até o 29, diz o seguinte, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, e não sabendo ele como, a terra por si só mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão, cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhes mete a foice, porque é chegada a ceifa. Pastor, aqui a gente tem primeiro o cenário da coroa e aqui tem um cenário de colheita. Como é que a gente entende isso no cenário da vitória, no cenário do vencedor? É um cenário, né, do processo do cristianismo. A gente tem que se lembrar sempre da parábola das sementes, daqueles que receberam a semente sobre a estrada, ou receberam sobre a terra fértil, né, ou receberam sobre os espinhos, e como essas sementes foram recebidas e elas germinaram aqui. A Bíblia ela tem várias parábolas que às vezes uma vai completando a outra, ou alguma é repetida de uma maneira diferente da outra, mas todas elas aqui, essas parábolas de semente, de germinação, de colheita, elas caminham para um caminho só, né? Que, em outras palavras, Deus está nos dizendo assim, quando a colheita estiver pronta, Deus virá buscar os seus filhos e levá-los para casa, para as moradas celestiais, né? Então, é isso que Deus está dizendo para nós, para hoje nós cultivarmos essa fé, cultivarmos a graça que Ele nos dá, para que um dia estejamos prontos para que Ele possa nos levar para casa. Maravilha, né? E no último tópico da lição, cada semente produz uma colheita. Em Apocalipse 14, versículo 17 e 20 diz, então saiu do santuário que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, naquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindicou a videira da terra,
lançou-a na grande largar da cólera de Deus, e o largar foi pisado fora da cidade, e o correu sangue do largar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Eita, pastor, agora o negócio complicou, né, aqui o texto. O que significa a expressão grande largar da ira de Deus? Se a Bíblia diz, pastor, que Deus é amor, né, reiteradas vezes, e agora? Né? E agora, o que é que isso significa? Simplesmente o inferno, né? Simplesmente algo que as pessoas hoje pintam como mitológico ou até mesmo real em algumas correntes, né, da teologia, que a pessoa hoje ela já morre, vai para o inferno, fica queimando, tormento eterno. Mas na verdade a Bíblia ela tem uma concepção muito clara sobre o inferno. O inferno quer dizer a sepultura, e aqui é um inferno para todo sempre. É a destruição final aqui dos perdidos, daqueles que não aceitaram a graça de Deus, daqueles que não aceitaram a oferta maravilhosa de Deus para ir para o céu. Deus, ele é amor, sim, mas Deus também é justiça. E Deus, ele não vai obrigar ninguém a poder se salvar contra a sua vontade. E aí a gente pensar, mas mesmo que o inferno dure alguns minutos, de acordo com o que a Bíblia diz, né? Como entender isso? Se Deus é amor, será que Deus ele vai ter prazer em pessoas se queimando? Uma vez eu ouvi uma explicação do professor Rodrigo Silva e eu comecei a prestar bastante atenção nela e refletir sobre ela. Ele disse certa vez que a principal dor do inferno não será a dor das chamas queimando e consumindo os seres humanos que estão ali, né, ou os anjos que foram expulsos do céu que também estarão ali, mas será a sensação da ausência de Deus, ou seja, quem estiver fora da cidade santa, da cidade celestial naquele momento, vai sentir uma dor terrível de pela primeira vez em todos os tempos da sua vida ali, seja os anjos ou os seres humanos, né, de sentir a completa dor da ausência de Deus, né, que foi mais ou menos talvez o que Jesus tenha sentido ali na cruz em algum momento, porque ele não sentiu ali a Deus com ele, né, porque ele estava experimentando o pecado em sua mais forte essência, mesmo que ele não tivesse nenhum tipo de pecado ali, né, então essa dor, essa agonia aí é que será realmente a morte eterna, e é o que representa esse lagar aqui das uvas que foram colhidas para serem queimadas. Então a gente tem duas colheitas, né, pastor? Uma colheita que resulta em salvação, os grãos dourados, e outra que resulta em perdição, né? Então, cabe a cada um de nós nos prepararmos, né, para que nós possamos fazer parte da colheita que é para a salvação e não para a perdição, porque depois de um longo tempo de jornada, de caminhada nessa terra, né, se a gente não receber a salvação, nem gozou o mundo, nem vai gozar o céu, e além do mais vem o castigo do juízo final. Então vale a pena, né, todos nós entendermos e compreendermos que nós não estamos aqui nesse mundo para a perdição, e sim para a colheita da salvação. Né? E doutor, só me permite um complemento. A lição, ela traz aqui no quarto parágrafo da lição de quinta, né, um texto que diz assim: todas as sementes amadureceram e estão prontas para a colheita, ou seja, tanto as que vão ser lançadas no fogo, como as que vão ser salvas, né? Aí aqui o texto diz: o grão está totalmente maduro e as uvas estão totalmente maduras, ou seja, todo mundo teve a oportunidade de decidir. O povo de Deus revela sua imagem de graça, compaixão, misericórdia e amor diante do universo. Não é aqui, quer dizer, mas alguns podem pensar, mas pastor, doutor Matusalém, quer dizer que a salvação é pelas obras, eu tenho que praticar a compaixão, a misericórdia e o amor, para que assim eu possa encontrar salvo e esteja do lado dos grãos dourados? Não, isso aqui é o reflexo do que nós entendemos sobre a graça de Deus e como a graça se manifestou. Isso aqui são obras naturais da graça de Deus, ao ponto que quem tem uma vida aqui com ganância, luxúria, inveja, ódio, né? Isso aqui vai revelar que essas pessoas se renderam ao inimigo de Deus e não ao próprio Deus. Louvado seja Deus. Pastor, concluindo a lição, né, o que o senhor poderia dizer como reflexão final da lição, e se tem algum testemunho que o senhor queria agregar para que pudesse enriquecer o estudo dessa lição?
Nós, queridos, né, a lição ela termina aqui dizendo que nós somos transformados pela contemplação a Deus, mas nós devemos tomar cuidado sempre com o nosso eu, com o nosso foco, né? Esse foi o principal erro ali de Adão e Eva no Jardim do Éden, foi o principal erro de Lúcifer no céu. A gente nunca deve querer cultivar aqui o nosso próprio eu, né? E um dia de nós tomarmos a atitude para vencer o eu, para vencer os gostos da carne, vencer aqui as tentações, é no dia de hoje. Não devemos achar que vai chegar um momento onde haverão as pragas, haverão aí os últimos sinais dos tempos, que nós chegaremos à salvação, né? Digamos assim, todo mundo vai passando e a gente entra ali e vamos entrar todo mundo na salvação. Não, né? O tema dessa lição não é especificamente sobre a chuva serôdia, mas a chuva serôdia será o último momento do Espírito Santo cair abundantemente sobre a terra, e o último momento de decisão da terra. E algo que a serva de Deus diz, está relatado também no livro Eventos Finais, a chuva serôdia, ela não é coletiva, mas ela é individual. Ela não vai cair sobre toda a igreja, mas apenas sobre algumas pessoas na igreja. E ela só vai cair sobre quem hoje estiver passando pela santificação. Então, Deus está chamando a você e a mim a vivermos em santificação hoje, para que a chuva serôdia possa cair sobre nós, né? A salvação, ela não é coletiva, né? Inclusive, doutor, o exemplo que eu quero contar, o senhor me pediu, é um exemplo próprio. Quando criança, eu sempre pensava assim, puxa vida, criança tem sempre o apoio dos pais, né? Na mente dos pais. A gente sempre acha que Jesus vai voltar quando você é criança, ainda quando você é criança. E aí eu pensava assim, puxa vida, vai chegar um momento que Jesus vai voltar um pouco antes, né? Todo mundo vai fugir para as montanhas, vai fugir para os montes, e ali a gente vai fazer o culto, e vamos adorar. Eu me baseava muito naquele filme antigo dos anos 60, O Grande Conflito, né? Depois tem A Última Batalha, mais recente. Daí pensava, é só a gente fugir com o grupo de crentes que a gente vai estar salvo. Mas pasmem, O Grande Conflito, o livro que a gente distribuiu, né, semana passada, ele rasga esse tudo aí e diz assim que alguns até mesmo que estarão sendo perseguidos entre o povo de Deus não estarão salvos. Então, queridos, a gente não deve levar a vida cristã a banho-maria, ou levar a vida cristã achando que basta a gente fazer tudo, né, conforme todo mundo está fazendo aí, ou está no meio do povo de Deus que a gente vai estar salvo. Não. Não adianta você estar no acampamento de Israel. Você tem que estar com seu coração na Nova Jerusalém, porque mesmo no acampamento de Israel, vários ali das 12 tribos se perderam. Então, queridos, temos que estar no acampamento de Israel? Sim. Dentro da igreja? Sim. Mas o nosso coração tem que estar na Nova Jerusalém. Os pés no chão e o coração e os olhos voltados para o céu, né, pastor? Exato. Então, pastor, muito obrigado por mais uma participação. Louvado seja Deus, né? E a vitória, né? Não vamos perder jamais, né, essa coroa que nos foi garantida. A Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? Amém. E que nós possamos fazer parte daquela colheita, né, que é a colheita que vai levar para o céu, e não aquela que vai levar para a perdição. Né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso deve ficar vivo e presente no nosso coração. Pastor, o senhor poderia fazer a oração final? Querido Pai que estás nos céus, nós louvamos a Ti, o Deus do universo, e te agradecemos por tudo que Tu és, ó Senhor. Nesta semana nós estudamos aqui sobre as duas colheitas. A colheita dos grãos dourados, que representam os Teus filhos, Senhor, aqueles que foram selados para a eternidade, mas também a colheita daquelas uvas, Senhor, que foram incineradas, que não terão parte contigo na árvore da vida. Nos perdoa, Senhor, se temos tomado atitudes, ações e feito coisas que desagradam a Ti, que representam a essa colheita falida, condenada ao extermínio. Mas nós queremos sim, Senhor, avançar em santificação para um dia recebermos a glorificação e estarmos dentro da parte dos grãos selecionados, dos grãos dourados, os grãos que serão salvos, Senhor. Nos ajude a irmos nesta direção, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Santos. Deus lhe abençoe. E você que está em casa, compartilhe nosso canal, se inscreva no canal, dê um like. Deus abençoe você. Não deixe que esse conteúdo se
se esvaia sem que você abençoe a sua vida e abençoe as outras pessoas também. Esse tema, sem sombra de dúvida, vai te levar a refletir algo muito importante. E que Deus nos abençoe e que Deus cuide da sua vida, da sua casa, da sua família. Um feliz sábado e até o próximo estudo.